Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Anyhow, ou em português, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Eu assisti esse filme muitos anos atrás, eu era adolescente na época, tava numa vibe de assistir vários filmes do Woody Allen. Na minha opinião, é o melhor filme dele. Acho que continua sendo, mesmo reassistindo e assistindo outras e outras e outras vezes. Eu quero trabalhar com vocês hoje um pouquinho sobre amor e relacionamento dentro da psicanálise, porque o filme trata disso. Se eu fosse colocar, por exemplo, um top 10 dos casais mais assim icônicos do cinema, provavelmente Annie Hall não entraria nesse top 10. Mas se eu colocasse assim, olha, um top 10 dos filmes de romance, das comédias românticas fiéis, ou que tenha de alguma forma ali uma veia com um pezinho no real, né, na realidade. Sem sombra de dúvida, esse filme estaria em primeiro lugar. Mas não é uma aula de cinema, eu não tenho como objetivo destrinchar o filme cinematograficamente para falar de roteiro, de apresentação de personagens, desenvolvimento, plano de sequência, fotografia, direção, nada disso. Nós vamos pegar os personagens, algumas cenas, a trama, né, do filme, e vamos pensar um pouquinho a respeito das relações e do amor. O filme conta a história de Alf, que dá a entender que é uma espécie de um alter ego do próprio Woody Allen. É um comediante judeu que mora em Nova York, não é um cara de muitos amigos, só tem um ator fracassado, os dois jogam tênis. Ele faz análise há 15 anos, a família dele não era tão legal assim, né? Ele morava debaixo de uma roda gigante. Praticamente é um personagem com todos os tipos de tiques e maneirismos e opiniões e comportamentos que qualquer psiquiatra assistindo esse filme colocaria o Alf como alguém que tem transtorno obsessivo compulsivo, né? Mas quando você assiste o filme com o olhar da psicanálise, você é levado a colocá-lo, né, apesar de estrutura clínica, nós não podemos fazer isso, né, diagnosticar uma pessoa, muito menos um personagem de um filme, com base apenas na observação de comportamento, né? É preciso levar em conta sempre o inconsciente. Só que esse filme, o Alf, é um personagem que eu acredito que o Woody Allen o criou de propósito, assim, como uma sátira, né? Ele fala da psicanálise, né? Que o personagem dele faz análise há 15 anos, que se ele morrer, provavelmente o analista dele vai cobrar dele as sessões que ele não foi, né? Que ele não iria por estar morto. Ele brinca o tempo todo com a psicanálise, né? Cenas, por exemplo, onde ele quer transar com a namorada dele e ela dá alguma explicação para os instintos dele, né? Instintos entre aspas. E ele diz, pô, por que você reduz o meu desejo a explicações psicanalíticas, né? Ele brinca com isso o filme inteiro. O roteiro do filme é absurdo, porque ele faz inúmeras críticas à psicanálise, à política, à geopolítica, à economia, Nova York, socialismo, capitalismo, as relações. Aqui, nesse filme, me parece que é o seguinte: todas as opiniões que uma pessoa consegue ter de diversos assuntos, o Woody Allen conseguiu colocar nesse filme. Então você assiste um filme de 1 hora e meia, não tem mais que isso, 1 hora e 32, 1 hora e 33, e é um dos melhores filmes já feitos, assim. Então vamos lá. O Alf, né, que é esse cara super esquisito, comediante e tal, tem suas opiniões, extremamente sistemático, né? Tem uma cena do filme que eles chegam atrasados 2 minutos. O filme começou há 2 minutos no cinema e ele decide não entrar no cinema, né? Porque ele é um cara que ele tem que entrar logo quando começa e até o final do filme, né? É um cara que ele não consegue ir direito a festas, que ele não gosta muito de dirigir. Enfim, é como se o Alf, é como se conviver com as outras pessoas fosse extremamente angustiante para ele. Ele é um cara que ele vive ansioso. A vida, preste atenção nisso daqui, a vida por si só já o deixa ansioso. E ele é um cara extremamente pessimista também, né?
Tem uma cena que ele está escolhendo os livros para a namorada dele, né, para Anne, que ele diz que o mundo é dividido em duas categorias de pessoas: as miseráveis, né, e as muito ferradas mesmo. Pessoas cegas, com paralisia, enfim, com doença terminal. Ele diz que nós, seres humanos, caso, né, não façamos parte desse primeiro grupo, deveríamos nos sentir privilegiados por fazer parte do segundo, né, que é a dos miseráveis. Ele possui uma leitura, o Alf no caso, e também acredito que o Woody Allen também, né, uma leitura extremamente pessimista da vida. Tanto que o tema da morte é o seu tema favorito. Ele escolheu os livros para a namorada dele com qualquer livro que tinha um título com morte, ele escolheu para ela. Ele ficava muitas voltas com a morte. Preste atenção, com a morte. O ponto que ele pensava era com a morte e em relação também a uma certa. Ele tinha um movimento, o personagem tem um movimento de racionalizar algo e coisas que são da ordem do sentido. Tem um diálogo muito legal que ele tem com a Anne, que ela gosta de fotografia também, que os dois estão discutindo sobre arte. Que na opinião dele, a fotografia, para ser colocada como uma arte, precisaria de uma explicação racional para ser colocada dentro de um molde com um impacto social. Ele começa a analisar a fotografia de um ponto de vista racional, técnico, e a sua influência na cultura, né, como uma arte, social principalmente. Já a Anne não, ela diz o seguinte: olha, eu prefiro sentir as coisas ao invés de pensar. Para ela, uma fotografia ou é boa ou é ruim. Aqui nesse diálogo, talvez o filme é repleto desses diálogos, há uma diferença assim gritante entre os dois, que é o ponto que eu acho mais interessante de tratar nessa aula. Os dois não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Os dois não têm absolutamente nada a ver um com o outro. São completamente diferentes, olham o mundo de janelas completamente diferentes. A Anne é uma personagem extremamente sensível. Ela gosta de cantar, ela já fez teatro, ela gosta de fotografia, ela é uma pessoa muito carismática, simpática, gosta de rir, gosta de conversar com todo mundo, super tranquila, né? Possui quase que uma veia artística. O Alf, apesar de se considerar um comediante e um escritor, não é tão artista assim, no termo, no sentido desse artista aqui que eu estou tratando com vocês. Os dois se conhecem num jogo de tênis, né? Ela puxa assunto com ele, convida ele para ir no apartamento dela, os dois tomam um vinho ali e começam a conversar um com o outro. O Alf, desde o começo, um cara extremamente sistemático e chato. O Woody Allen, ele, para quem curte os filmes do Woody Allen, ele tem um texto muito ácido, muito inteligente. É um comediante com C maiúsculo. Só que o personagem do Alf é um personagem muito chato. Quando você assiste uma primeira vez, você pensa assim, cara, que cara insuportável. Como que essa mulher conseguiu ficar com ele durante um tempo? Pega esse sentimento. O Woody Allen faz isso de propósito, de uma forma genial. Como que essa mulher tão legal, tão assim, gente boa, né, pô, com pensamentos assim, muito mais aberta do que o Alf, foi se relacionar com um cara que não tem nada a ver com ela. Com um cara chato, sistemático, pragmático, controlador. Esse é um ponto que eu acho interessante de marcar aqui no filme, porque tem muita gente que quando assiste por uma primeira vez, não percebe isso, que o Alf era extremamente babaca com a Anne. Há vários momentos no filme onde ele age de uma forma extremamente babaca, machista e controladora com a Anne. Eu vou comentar sobre isso com vocês durante a aula. Por que eu estou comentando isso? É um filme que ele é cru. É um romance cru. Dentro do cinema, temos inúmeros exemplos de filmes de romance onde os casais, por exemplo, são perfeitos ou imperfeitos em suas histórias. Você pode ver Um Dia, Diário de uma Paixão, Simplesmente Acontece, enfim, eu poderia listar vários casais aqui. Só que esse casal, ele já começa errado, porque eles não têm nada a ver. Nada a ver. Aí você pensa assim, ah, mas as pessoas comentam que os opostos se atraem. Isso só até a página 2.
dentro das nossas relações, nós buscamos sim uma identificação com o outro. Digo mais, eu acredito, com base na minha leitura, cada autor possui a sua, que muito da paixão surge pela identificação. Não é um filme aqui onde os dois se apaixonam, porque eles não têm absolutamente nada a ver um com o outro. É um filme onde eles se amam, dentro dessa impossibilidade, improbabilidade e irracionalidade que há no amor. Esses dois personagens que não têm nada a ver um com o outro se apaixonam e entregam uma das melhores histórias de romance trágico, digamos assim, de uma comédia romântica trágica. Vamos inventar inventar entre aspas, né? Porque já existe. Vamos usar esse termo, né? É uma comédia romântica trágica porque o final é triste. Eles não ficam juntos. Como a maioria dos espectadores que assiste o filme, acredito eu que é uma ilusão a pessoa assistir um filme desse, caso não tenha, né, recebido spoilers. Achar que os dois terminam juntos, né? Então, olha só, improbabilidade, irracionalidade e muitas das vezes um nonsense, uma espécie de um nonsense no amor. Só que, nesse filme, o que acontece que faz com que esses dois personagens que não têm absolutamente nada a ver um com o outro, que não tem nenhum tipo de similaridade ou identificação, cara, eles são completamente diferentes, se relacionem? O amor. O amor, preste atenção, o amor, eu já comentei isso com vocês em outras aulas, o amor ele dá sentido. Não há nada que dê mais sentido a um neurótico do que acreditar que o outro o completa. Preste atenção no seguinte, vou dar uma situação para vocês. Imagine que um homem extremamente sistemático e que tem medo, por exemplo, de sair na rua e pegar uma chuva, porque ele sabe que ele pode pegar um resfriado e desse resfriado pode se transformar numa pneumonia. E dessa pneumonia ele pode ficar internado. E dessa internação ele pode acabar pegando uma bactéria ou alguma coisa no hospital e morrer. Preste atenção, estou usando a metáfora, né? Esse homem com esse tipo de pensamento, do tipo, olha, eu não vou sair na chuva, eu não posso sair na chuva, porque eu posso pegar um resfriado, desse resfriado eu posso morrer. E esse cara se priva, por exemplo, de passear um dia e ir na rua por medo de chover. Ele olha para o céu, vê aquele céu ali cinzento, as nuvens densas, e ele pensa assim, nossa, se eu sair daqui agora, eu vou pegar chuva. Melhor ficar em casa. Aí ele conhece uma moça. Essa moça é extremamente, assim, deixa ele sem chão. Ele fica completamente apaixonado por essa moça. E ela convida ele para ir ao cinema. E do cinema até o ponto de ônibus é uma distância de 5 minutos caminhando pela calçada. E o ponto de ônibus tem um negócio que impede, né, que a chuva caia na cabeça das pessoas que estão sentadas ali. Nesse dia, o cara esquece de levar um guarda-chuva. E os dois saem do cinema logo após assistir um filme juntos. E começa a chover. Aí ela vira para ele e diz o seguinte: nossa, vamos correndo. E na hora ele se trava: caramba, eu posso pegar um resfriado e tal. Mas ela olha para ele de uma tal forma, o olho dele brilha, que ele pensa assim: não, eu vou correr com ela na calçada, eu vou tomar um banho de chuva e com ela e tô nem aí. Aí ele chega em casa e pensa assim: caramba, eu nunca conseguiria tomar um banho de chuva se eu estivesse sozinho. Eu ficaria com medo. Eu acharia que a chuva poderia me causar uma doença ou algo do tipo, e eu consegui tomar um banho de chuva junto com ela. Por que eu estou usando essa metáfora aqui? Não há nada mais neurótico do que isso. De achar, por exemplo, que ao se relacionar com uma pessoa, essa pessoa de alguma forma vai melhorar você. Preste atenção, escutamos com frequência frases como o amor cura, ou depois que fulano casou, fulano mudou completamente, ou quando a pessoa é mais explícita, diz assim, olha, fulano de tal depois que casou virou outra pessoa, a esposa de fulano salvou ele.
Isso aqui é muito mais sincero, do ponto de vista psicanalítico, do que a frase o amor cura. Porque o neurótico, no fundo, ele não acredita que o amor pode curá-lo. Ele acredita que o outro pode completá-lo. Vou repetir. Não é que o neurótico acredita que o amor possa curá-lo, mas ele acredita que o outro possa completá-lo. A ideia de completude aqui casa com o que nós estudamos em psicanálise, com essa ideia de fazer um. 1 mais 1 não é igual a 1. 1 mais 1 não é igual a 1. Não existe esse fazer um. Somos incompletos. Permaneceremos assim, enquanto vivermos. Ponto. O problema é que quando tem um psicanalista que eu gosto muito, falecido infelizmente, que ele diz que o falo é quase que uma invenção do neurótico para dar conta dessa falta. Como se o neurótico, claro, ele tá dizendo isso de uma forma poética e metafórica, né? No amor nós temos esse movimento também. Nós não conseguimos lidar, nós nunca conseguiremos lidar com a nossa própria falta, com as nossas angústias, com as nossas tristezas, com os nossos momentos de solidão. Nós precisamos do outro. O neurótico, ele depende do outro. O ser falante, o ser humano, depende do outro. Se você vê um cabritinho ou um bezerrinho nascendo, já nasce em pé, já colocando a boquinha na tetinha da mamãe, cabrita ou coisinha, né? O homem não. Nós precisamos do cuidado do outro, da voz do outro, do toque do outro, do carinho do outro, do alimento que o outro nos dá. Nós dependemos desse outro para nos dizer quem nós somos, o que somos. Nós dependemos desse outro para desejar. Nós dependemos desse outro para nos sentirmos desejados. Nós dependemos desse outro para ser visto, reconhecido e amado por esse outro. A nossa vida depende do outro. Do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional principalmente, nós precisamos do outro. Aí eu te pergunto, o amor, ele faz isso, né? Faz com que o sujeito acredite que o outro o complete, faz com que ele acredite que o outro tem o poder, digamos assim, de tamponar a sua falta, de completá-lo. E aqui eu acho interessante marcar o seguinte: esse mesmo homem que eu estou dando um exemplo para vocês aqui, da chuva, há um movimento dos casais que é o seguinte: à medida que eu coloco o outro como aquilo que tampona a minha falta, à medida que eu coloco o outro como meu único e exclusivo objeto de desejo, à medida que eu coloco o outro numa posição que, ao invés de amá-lo, eu o adoro, ao invés de amá-lo, eu o venero. A partir do momento que eu coloco esse outro nessa posição de falo, aqui começam os problemas. Por quê? Ninguém está ou permanece nessa posição. O homem, por mais quando você estuda Freud, né? O mundo composto por aqueles que têm o falo, aqueles que não têm o falo. Aqueles que têm pênis, aqueles que não têm pênis. O homem aqui, ele é castrado. Quando você estuda histeria, né? Ser e ter o falo, dar um filho para o pai, buscar esse falo através, né, de alguma outra coisa, né? Dinheiro, status, família, casamento, homem, etc. Eu falo, esse falo aqui, nox existe, né? Não existe. Então, assim, prova disso é o seguinte: muitos casais que se relacionam um com os outros, na maioria das vezes, um desses dois cônjuges aqui coloca o outro nesse lugar. Coloca o outro nesse trono. Dentro das nossas relações, as pessoas costumam venerar o parceiro do que amar. E a partir do momento que você venera esse parceiro, que você coloca esse parceiro no centro de tudo, que você faz tudo por esse e para esse parceiro, há algo aqui que eu acho de extrema importância
de pensarmos é o seguinte: é um momento. Há dois tipos de relacionamentos, onde há essa ideia que os dois se completam e o relacionamento que os dois admitem que são incompletos e tentarão juntos viver com suas incompletudes. Só que o que acontece? Quando você estuda psicanálise, você lê assim, olha, a histérica se coloca como objeto de desejo do outro. Ou olha, a histérica se coloca como esse objeto que tampona a falta do outro. Olha, a histérica procura um mestre a que ela possa reinar. Olha, a histérica procura um pai castrado, né? Um pai aqui impotente para que ela se coloque nessa posição de falo e tal. Beleza, isso não está errado. Só que nesse filme aqui, nós temos uma representação que, num olhar mais superficial, as pessoas não enxergam isso. Mas se se os dois não terminassem, provavelmente isso se transformaria não apenas num relacionamento abusivo, mas num relacionamento onde a Anne se sentiria completamente anulada. E ela já se sentia completamente anulada em algumas coisas. E é aqui que vamos começar a discutir um pouquinho sobre o amor, neurose obsessiva e histeria, que na minha opinião esse filme é genial em tratar dessas questões. Eu comentei com vocês que o Alf é um personagem muito chato, né? Muito chato e muito sistemático. Ele é um cara também extremamente inteligente, isso é inegável. Sim. Ele dá inúmeros, como que eu posso dizer? Ele dá inúmeros exemplos e referências que ele tem à arte, literatura, fotografia, política, história, psicanálise, né? Filosofia. É um cara muito inteligente, é um cara que lê muito. Isso aqui é nítido no filme. A Anne é uma mulher que ela procura sentir as coisas ao invés de lê-las. Vou repetir. A Anne é uma personagem que ela procura sentir as coisas ao invés de ler um manual. Né? Então, por exemplo, o Elf seria um cara que, tipo assim, olha, vou ler um livro de culinária francesa onde ensina fazer um petit gâteau, por exemplo. Olha, você derrete o chocolate meio amargo com não sei quantos por cento e coloca a manteiga de tal coisa que não sei o que. E coloca farinha que não sei o que. Não tem, nem sei se o petit gâteau tem farinha, acho que não tem não. Ou tem, enfim. O Alf é esse cara que vai ler o livro ali do petit gâteau e tal, mas ele nunca vai fazer um petit gâteau. A Anne não. Ela pode fazer o petit gâteau, queimar o negócio ou ficar igual uma borracha. Ela sente as coisas. Ela procura sentir as coisas ao invés de tentar defini-las. O Alf não, ele tem esse movimento de racionalizar tudo, inclusive sentimentos. Não há nada mais obsessivo do que isso. Assim. A Anne nos apresenta o quê? Um mundo onde ela está muito mais preocupada, por exemplo, em sentir o aroma de uma flor ou a textura da grama, do que o Alf, por exemplo, ao dizer que há possibilidade de ter ali uma bactéria nessa grama, porque na região perto do deserto tal existe um insetozinho que se picar o pé da pessoa ela pode ficar paralisada durante 3 dias. Essa é a diferença dos dois. Inclusive, é um dos melhores diálogos que os dois têm no final do filme, que ela vira pro Alf e diz, olha, você parece que é uma ilha. Você parece Nova York, assim. Tipo, ele não é que ele não consegue, mas assim, o Alf ele tem uma arrogância aqui que na maioria das vezes ele se coloca num lugar de achar que as outras pessoas que são diferentes dele são idiotas. Ou que, por exemplo, não tem às vezes os mesmos gostos que ele, essas pessoas não são tão interessantes assim. Então, por exemplo, há uma cena onde ele fica insistindo para ela fazer cursinho. Eu vi o filme legendado, né? A tradução na legenda estava cursinho. Aí em outra cena ele continua insistindo para ela fazer um cursinho, uma faculdade, enfim, alguma coisa.
Aí ele diz assim, olha, é porque a educação na fase adulta é muito importante. É uma piada. Só que ela diz assim, você às vezes faz com que eu me sinta burra. Ele é um cara que lê muito, muito inteligente. Ela no filme não lê tanto assim, né? Não tem uma formação como ele tem. E, né, ela diz isso, olha, poxa, parece que você às vezes fala de uma forma como se eu fosse burra. Como se eu tivesse que estudar para acompanhar você. Cara, isso acontece muito em relacionamentos, principalmente relacionamentos abusivos. No fundo, isso aqui é uma das coisas mais tristes dentro de um relacionamento, no entanto, é das mais verdadeiras. Nós não amamos o outro como ele realmente é. Nós amamos uma imagem que criamos desse outro. Nós amamos uma imagem que gostaríamos que esse outro fosse. Por mais que o Alf aqui no filme afirme que ele ama a Anne, no fundo ele não ama. A partir do momento que ele conheceu a Anne, tudo dentro desse relacionamento passa a irritá-lo. Porque a Anne começa a se mostrar, digamos assim, como ela realmente é, e não como ele gostaria que ela fosse. Então, por exemplo, nos primeiros encontros, eles podem ir ao cinema. Aí ela diz assim, porra, mas eu não gosto de ficar 4 horas assistindo um documentário de um filme nazista, do nazismo. E já mostra uma coisa que ela não gosta. E ele é um cara extremamente inflexível. Ele não consegue aqui, tipo assim, não, tá bom, vamos assistir um outro filme então. Não, tudo tem que ser do jeito dele. E ele começa, o que começa a acontecer? O que acontece no relacionamento dos dois? É que o amor esfria? Não. O outro aqui se revela como sendo diferente de mim. Ele começa a se frustrar com a Anne. Por exemplo, há uma cena onde os dois estão prestes a transar. Aí ele diz assim, porra, você fuma maconha toda vez antes da gente transar. Aí ela diz assim, porra, me relaxa. Aí ele fala assim, não, hoje não vamos transar com você fumando não. Aí ele tira o cigarro dela. Aí tem uma cena que o corpo, tipo a alma dela, digamos assim, sai de dentro do corpo e ela tá pensando em outra coisa. Os dois começam a não se conectar mais. Há um desencontro aqui dos dois. Que o que provoca esse desencontro? Ah, é o tempo da relação. Não é o tempo. Ah, são as diferenças. Não são as diferenças. São as frustrações. Dentro dos relacionamentos, o neurótico, ele se frustra constantemente com o outro. Porque principalmente o homem aqui, né, o filme é pelo olhar do Alf, né? O homem não consegue lidar com o fato de que a mulher é um outro. De que a mulher tem suas próprias decisões. De que a mulher tem seus próprios desejos. De que a mulher pode desejar uma coisa e nem sempre essa uma coisa ele está incluso. Ou nem sempre essa uma coisa é ele. Então, assim, é algo interessante que o filme nos coloca de uma maneira muito sutil. Eu acredito que você, quando assiste esse filme pela primeira vez, você só vê o Alf como um chato. Você não vê o Alf como um homem abusivo. Um cara que faz a Anne se sentir burra, que ele que programa as saídas que os dois têm, né? Ele que decide numa fila de cinema discutir relação. Cara, tem uma das cenas mais escrotas. Ela tá cantando numa boatezinha e tal. Aí um cara vê ela de longe. Esse cara, ele tem coisa com música, né, e tal, gravadora. Aí ele vai elogiar ela. Tipo assim, olha, você canta muito bem e tal, não sei o quê. Aí o Alf vê que, tipo assim, esse cara tá interessado em, né, trabalhar com a Anne, né? Quem sabe lançar ela como uma cantora, enfim. Cara, ele inventa uma desculpa e ela meio que muda de ideia e não sai com o cara e com as pessoas que trabalham, né, na gravadora. Isso aqui acontece demais em relacionamentos. Tem homens que procuram ao máximo diminuir suas parceiras, porque à medida que ele as diminui, elas se mantêm nessa posição de objeto no qual eles controlam. Não estou aqui colocando o Alf como um controlador abusivo, escroto. O ponto da aula não é esse.
O que eu gostaria de marcar com vocês é esse movimento que o neurótico obsessivo pode vir a ter de controlar. Esse controle aqui é muito interessante pensarmos isso do ponto de vista inconsciente e não do ponto de vista comportamental, porque se você enxerga do ponto de vista comportamental, você pode atrelar, ou melhor, associar esse controle aqui com manipulação. Não é disso que se trata. Nós estamos pensando aqui do ponto de vista do inconsciente. O que isso significa? O Lacan, ele usa uma expressão que eu gosto muito, que ele diz que o obsessivo, ele procura colocar o analista num lugar de morto. O que significa esse lugar de morto aqui? Quanto mais o obsessivo fala, e o analista não responde, não pergunta, não realiza nenhuma intervenção, não dá nenhuma alfinetada nele, melhor para o obsessivo. Morto não fala, morto não pede, morto não opina. Só que esse mesmo movimento que o obsessivo tem com o analista, o obsessivo também tem nas suas relações. Principalmente nas suas relações com mulheres, relações heterossexuais aqui no caso. O que isso significa? Ele tenta mortificar o outro. Quanto mais morto o outro for e estiver morto, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer com esse morto aqui, né? Não é um morto literal da pessoa morta ali, mas é nesse sentido de não pedir, de não falar, de não demandar. É um morto. Por quê? À medida que o outro fala, à medida que o outro pede, esse outro aqui pode me pedir uma coisa que eu não tenho. Esse outro pode me demandar uma coisa que eu não sou e nem estou apto a dar. À medida que esse outro se revela como outro e me pede uma coisa, esse outro aponta em mim algo que durante a minha vida inteira e durante o tempo todo eu procuro esconder. O que é isso? A minha castração. O neurótico obsessivo tenta de todas as formas esconder a sua própria castração. E é justamente nesse ponto aqui que dá merda nos relacionamentos. Por quê? A histérica é especialista nisso. Em apontar a falta do outro, o furo do outro. Em meio que captar ali os defeitos, a falta, a falha do outro. Parece que a histérica tem um radar. Ela vê um obsessivo, ele tem tal problema com tal coisa, ele tem tal questão. Na primeira briga eu vou enfiar o dedo nessa ferida. E é aqui que mora o jogo aqui, muitas das vezes a relação de neurótico obsessivo com uma histérica. Esse neurótico obsessivo aqui tenta esconder a sua falta, a histérica enfia o dedo nele. Estou brincando com essa palavra enfiar o dedo, né? Enfia o dedo na ferida dele para esconder a sua própria castração também. E ao mesmo tempo esse obsessivo muitas das vezes faz de tudo para essa histérica com um único intuito, que ela não peça nada. O obsessivo é esse cara. Ele faz tudo pelo outro, mas pelo amor de Deus, não me peça nada. Né? Como se um obsessivo te convidasse para um jantar e ele apresentasse a mesa assim, olha, aqui tem empadinha, coxinha, tem pizza, tem brigadeiro, tem sorvete, tem churrasco. Aí a pessoa dissesse assim, pô, eu não como nada de origem animal, nem lactose, nem glúten. Ferrou. Então, assim, o obsessivo aqui faz tudo pela parceira, desde que a parceira não lhe peça nada. O Alf é esse cara. É inegável que no filme, ele de fato, entre aspas, é completamente fissurado e obcecado pela Anne. Inclusive, no final do filme, ele viaja de avião, coisa que ele odeia, que ele tem problema no estômago, tem vários tics. Ele anda de carro, coisa que ele não faz. Toma um café num lugar público, que é coisa que ele não faz. Vai para outra cidade, que é coisa que ele não faz. Tudo por ela. É inegável que ele gosta dela. Né? Que, entre aspas, que ele a ama. Só que qual que é o ponto aqui interessante que esse filme aqui nos traz, principalmente quem é do ponto de vista da psicanálise? É você enxergar ali da forma mais crua e real possível como que é um relacionamento. Como que essas pessoas que são improváveis de se relacionar, porra, que não tem nada a ver uma com a outra, se apaixonam e aos poucos ali essa relação consegue minar, enfraquecer
um sentimento que poderia ser até então genuíno, que é o amor. Se relacionar com o outro é tão difícil, é tão complicado, nos incomoda tanto quando o outro aponta a nossa falta, quando o outro nos critica, quando o outro nos diz o seguinte: olha, você poderia fazer de tal forma, você poderia ser de tal maneira, você poderia agir da seguinte forma, você poderia entrar em tal curso, você poderia cortar esse cabelo, você poderia fazer essa barba, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo. É tão desgastante e doloroso para algumas pessoas a relação, que a relação com o outro tem o poder, inclusive, de minar o amor. O amor aqui, eu venho comentando isso com vocês ao longo das aulas, né? Do ponto de vista da psicanálise, o amor ele não é tão potente assim. O amor ele não é tão poderoso assim. Nas relações, há muitas outras coisas que exigem muito mais do sujeito do que o amor. Nesse filme, eu acredito que é um filme que fala muito mais sobre as improbabilidades das relações do que do amor. Porque como o amor dos dois aqui é um amor muito fraquinho. Existem filmes onde o amor é muito mais avassalador, que muda. Não, os dois aqui, isso que eu acho legal no filme. Os dois aqui em nenhum momento tentam mudar. Eles permanecem sendo eles mesmos. Ele continua sendo chato, sistemático, pragmático, ela continua sendo sensível dessa forma e etc. E os dois chegam à conclusão que eles não dão certo. E um pensa assim, porra, eu queria que ele tivesse coragem de terminar. Aí o outro diz assim, pô, eu queria ter coragem de pedir para ela terminar. Então há uma certa sinceridade aqui nesse filme que está falando disso também em relação ao término de uma relação, né? Os dois terminam, não ficam juntos. Mas no que diz respeito é exatamente essa ideia de quê? De completude, esse felizes para sempre. Do ponto de vista da psicanálise, não existe esse felizes para sempre. Toda relação está fadada ao fracasso. É extremamente pessimista essa frase? Eu sei. Mas nas nossas relações há desencontros. Porque cada um é cada um. O nosso maior sonho era que o outro, o nosso parceiro, fosse igual a nós. Por isso que eu brinquei com vocês dizendo, os opostos se atraem. Pode até se atrair, mas a paixão surge também da identificação. O nosso amor aqui é um amor narcísico. Nós amamos a nós mesmos através dessa imagem que criamos do outro. Inclusive, o próprio Alf brinca com isso, né? Que ele diz assim, acho que eu tenho uma sina, né? Eu me apaixono pelas mulheres erradas. Que ele diz que quando a mãe dele levou ele pela primeira vez no cinema para assistir a Branca de Neve, ele se apaixonou pela Rainha Má. Ele está o tempo todo zoando um pouco a psicanálise, nesse sentido de dizer o seguinte, olha, eu acho que eu tenho um dedo podre. Eu me apaixono pelas mulheres erradas. Só que o Alf aqui, ele tem um problema seríssimo que muitos neuróticos obsessivos possuem. Muitas pessoas, na verdade, possuem, histéricas também. Não quero reduzir essa aula somente à neurose obsessiva. Que é o seguinte, ele começa a enjoar das suas parceiras. Ele se relaciona com determinadas parceiras com um certo tipo de personalidade, entre aspas, né? Ele tem um tipo dele. Só que ele passa a enjoar dessas mulheres. E o Alf aqui, ele tem um problema sexual que em todos os relacionamentos dele isso acontece. Eu vou comentar isso com vocês na próxima parte. Que é o seguinte, ele sempre ou ele inventa uma desculpa, ou acontece alguma coisa que faz com que ele não consiga transar com essa parceira. Mas no final das contas é ele que não está mais interessado nessa parceira. Essa parceira deixa de ser tão interessante para ele assim. Tem um filme muito legal, antes de encerrar essa parte, que se chama Anomalisa. Que o protagonista, no caso, ele está num hotel, prestes a apresentar numa palestra e tal, e nesse filme esse cara escuta as vozes das pessoas iguais.
todas as pessoas para ele são iguais, assim. Ele não tem... Ele é um homem, assim, extremamente depressivo. Aí ele conhece a Lisa. Os dois se apaixonam. Ela canta Cyndi Lauper para ele, os dois começam a conversar, tem uma noite de sexo. Ele se apaixona por ela. E no dia seguinte a voz dela começa a se misturar com a voz das outras pessoas. Ele começa a perder a graça na Lisa. A Lisa se torna comum. Há esse mesmo movimento aqui do Alf com as suas parceiras, com as suas antigas parceiras. Ele passa a enjoar delas. Não há nada mais psicanalítico do que isso. Quando alguém se relaciona com o outro e essa outra pessoa começa, na cabeça dessa pessoa, a mostrar os seus defeitos. Ou a própria pessoa começa a colocar defeitos nessa pessoa como uma tentativa de colocar um empecilho para se relacionar. Por quê? Se relacionar envolve entrega. Se relacionar envolve confiança. São duas coisas que um neurótico obsessivo tem uma dificuldade absurda de ter com o outro. Confiança, entrega e principalmente uma certa fé no outro. Por quê? A partir do momento que eu tenho fé no outro, que eu confio no outro, eu não estou controlando o outro. A maioria dos neuróticos obsessivos só confiam quando controlam. E não há confiança se há controle. E o engraçado é que a Anne faz isso. Ela aponta os defeitos, né, do Alvin, né? Ela aponta, olha, isso aqui, ó, tá errado, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não gosto, né? Dentro de um relacionamento com um neurótico obsessivo, se há um neurótico obsessivo grave, isso é muito perigoso. Eu acredito muito que um neurótico obsessivo que não esteja em análise ou que não tenha o mínimo de maturidade emocional, ele tem grandes possibilidades e probabilidades, digamos assim, de se transformar num homem extremamente abusivo. É extremamente perigoso, porque tem certas coisas que o neurótico obsessivo pode levar como uma ofensa, como um desafio à autoridade dele, dentro de uma relação, por exemplo, né? Casos onde uma mulher resolve responder e o cara vai lá e agride. Casos onde a mulher decide, né, discordar dele e ele vai lá e bate na mulher, ou é abusivo com essa mulher, né? Então isso pode vir a acontecer. Só que o que eu acho interessante de marcar com vocês aqui, que é um jogo. Dentro dessa relação há sempre um jogo. Dificilmente você vai encontrar uma histérica satisfeita com o seu parceiro. Eu não vou usar o termo impossível, mas 99,9% dos casos você não vai encontrar uma histérica satisfeita com o seu marido. Toda histérica carrega uma insatisfação, um discurso de insatisfação em relação ao marido. E todo obsessivo, de certa forma, também. O neurótico ele é extremamente insatisfeito dentro de suas relações e dentro do sexo também. Desejamos sempre mais. Não existe esse objeto único e exclusivo. Não existe esse objeto que tampona a nossa falta. O outro é o outro. E por ser o outro, um outro, é frustrante. Frustra, decepciona. O outro não é perfeito, o outro tem defeitos. O outro tem falhas. O outro possui imperfeições. Nem todo mundo está disposto a conviver e aprender a conviver e lidar com as imperfeições do outro. Queremos alguém perfeito, né? Queremos esse falozinho. Ou ter esse falo, ou ser esse falo para o outro. Ou até mesmo acreditar que possuímos esse falo. Falei sobre isso um pouquinho na aula do Blue Jasmine, né? Numa aula também específica sobre sobre a Bela e a Fera, né? O falo, as significações que o falo possui e envolvendo essas questões.
Só que o que é interessante de marcar também? Que essa problemática do falo, ela diz respeito às duas estruturas, tanto a neurose obsessiva como a histérica. Você não pode estudar, por exemplo, o falo só tomando como referência a neurose histérica, por exemplo. Ah, ser o falo, ter o falo, as saídas do Édipo da menina. O falo é referência e continua sendo referência em todas as estruturas clínicas. Se você estuda neurose, se você estuda perversão, você estuda psicose, você vai ter que estudar o falo, né? Eu já dei uma aula específica sobre o falo também. Vou responder a pergunta aqui do chat. Existe outro tipo de neurótico obsessivo, de neurótico além do obsessivo e o histérico? Sim, sim e não. Em Freud, sim, existe o neurótico fóbico, né? É a neurose obsessiva, a histeria e a fóbica. Só que os pacientes que o Freud atendeu, por exemplo, o homem dos ratos, tinha fobia, fobia de ratos. O homem dos lobos tinha fobia também, medo de ser devorado por um lobo. Histéricas, algumas histéricas tinham fobia, tipo a Ana O tinha fobia de água. Outras histéricas também possuíam algum tipo de fobia. A fobia, para muitos psicanalistas, é quase que uma porta giratória. Como tanto um neurótico obsessivo pode vir a apresentar sintomas fóbicos, como uma neurótica histérica pode apresentar sintomas fóbicos. Só que a fobia você estuda no RANS. A fobia é a melhor estrutura para você estudar e entender castração. Eu já dei uma série de aulas sobre o RANS explicando castração. Porque a fobia vai explicar exatamente isso, a questão da metáfora paterna, e se você está estudando em Lacan, a questão da castração, a figura do pai, a figura da mãe, o desejo, o édipo. Mas o que encontramos na clínica com frequência são obsessivos e histéricas. Os fóbicos, eu acredito que os fóbicos você encontra muito mais numa clínica, por exemplo, psicoterapêutica. Pessoas que têm síndrome do pânico, que têm algum tipo de... Não é fobia mesmo, porque fobia aqui e medo na psicanálise são coisas diferentes. Mas quando a gente estuda psicanálise é dessa forma. Tem o neurótico obsessivo e tem a histérica. Uma dica para estudar fobia é no caso Hans, que eu também já trabalhei em várias aulas. Tem mulheres neuróticas obsessivas ou só se aplica a homens? Sim e não. O que significa essa resposta sim e não? Há autores que acreditam sim numa neurose obsessiva feminina. Ou melhor, há autores que acreditam sim numa neurose obsessiva na mulher. Porque qual que é o problema? Tem muita gente que ao estudar neurose obsessiva atrai atrela, né, a neurose obsessiva a masculinidade, ao homem, ao falo, e acaba associando histeria, feminilidade, feminino e mulher. Mas na minha leitura há mulheres obsessivas sim. Na minha leitura há mulheres obsessivas. Há alguns autores lacanianos que não acreditam nisso. Que acreditam, por exemplo, que uma histérica pode ter uma espécie de um sintoma por identificação que possa ser obsessivo. Então, por exemplo, com o marido dela, com o namorado dela, com um irmão, com um pai. Mas tem autores que não acreditam numa neurose obsessiva da mulher. Eu acredito, o Freud também acreditava e trabalhava, né? Tanto que tem algumas pacientes que ele mesmo diz: olha, tratei uma paciente, mulher, obsessiva de não sei quantos anos, mas há autores que não concebem, não visualizam uma neurose obsessiva da mulher. Homens histéricos também, porque a histeria e a neurose obsessiva aqui nós estamos falando de estrutura. Nós não podemos estudar as estruturas clínicas dentro de um ponto de vista de gênero, mas de posições. Nós estamos falando de posições. Há homens em determinadas posições, passiva, ativa, há mulheres em posições ativas e passivas. Aqui em Freud temos que ter muito cuidado para não confundir com o gênero. Mas há homens histéricos? Sim. E eu digo mais, eu acredito que hoje em dia, quando eu digo hoje em dia, século XX, século XXI, sim, século XXI, assim, desde eu não sou nenhum historiador, mas dos últimos 50 anos para cá, eu acredito que o número de homens histéricos cresceu e o número de mulheres obsessivas também. Eu não acredito que o mundo é, sei lá, olha, tem muito mais histérica e obsessivo e pouquíssimos fóbicos e pouquíssimas mulheres obsessivas e pouquíssimos homens histéricos. Há inúmeros homens histéricos também aqui, né?
Eu sei que eu estou pegando o filme, né, e trabalhando esse casal aqui, né, neurótico obsessivo e a neurose histérica, mas é de extrema importância estudar essas questões, né? Então, tipo assim, o que eu acho necessário marcar para vocês em relação à estrutura clínica? Muito cuidado para não confundir com transtorno mental. Eu já dei uma série de aulas sobre estrutura clínica também. Outro ponto, muito cuidado para não atrelar a gênero. Outro cuidado para não encarar a estrutura clínica do ponto de vista comportamental. Nós precisamos levar em conta aqui o inconsciente, né? E no caso aqui da histérico e obsessivo, é um casal heterossexual que na maioria das vezes dá certo ou dá muito errado. Eu sei que é meio triste dizer isso, triste assim do ponto de vista humano mesmo. Mas a maioria das relações monogâmicas se sustentam e se mantêm porque um é submisso e o outro controla. Porque um cede muito mais do que o outro. Porque um dos dois, muitas das vezes, se coloca muito mais nessa posição de ser objeto do outro do que um outro. Inclusive, há muitas relações que são vazias, frias, abusivas, mas as pessoas continuam nesses relacionamentos. Por quê? Por quê? Assim, será que nós gostamos de sofrer? Nós não estamos tratando disso. Porque um relacionamento aqui, ele, do ponto de vista da psicanálise, nós não podemos encará-lo dentro de uma visão comportamental. Preste atenção. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas das vezes o relacionamento pode ser um sintoma de alguém. Muitas vezes o relacionamento se torna um sintoma de alguém. Muitas vezes um relacionamento corrobora para que esse sujeito produza um sintoma. Muitos términos de relacionamento se tornam sintomas. A vida do neurótico, assim, o Freud, se você para ler o Freud assim atentamente, você percebe o seguinte, que o Freud tratava de muitas questões sexuais. Óbvio, pô. Olha a época que o Freud vivia, contexto histórico, as mulheres e tal, etc. É óbvio que ele ia tratar inúmeras questões envolvendo sexualidade, sexo, desejo, fantasia, repressão, censura, recalque, etc. Hoje em dia, se o Freud, na minha opinião, se ele estivesse vivo nos dias de hoje, ele com certeza se ele fosse imortal também, né? Ele iria reformular completamente a teoria dele, porque hoje os neuróticos sofrem, sobretudo por amor. Hoje os neuróticos sofrem, sobretudo por amor, pelo amor e com o amor. Pelo amor, com o amor e por amor. Não é nem tanto o sexo. Muito pelo contrário, eu acho que pelo sexo hoje está tão banalizado, muitas pessoas não têm nem tanta vontade de fazer. É tão fácil de encontrar, ou é tão cômodo encontrar, por exemplo, na pornografia ou em outras formas, né? Então, assim, eu acredito que o neurótico hoje ele sofre em demasia do amor. Assim. Não se sentir amado, achar que, por exemplo, nunca vai ser amado, achar que nunca vai amar alguém. Para muitas pessoas, o amor, para muitos neuróticos, na verdade, o amor é o centro da vida delas. Assim, elas precisam amar. Pessoas que entram em vários sites de relacionamento, que assistem não sei quantos filmes de romance, que tudo para ela é em torno do amor. Essa pessoa pode ter dinheiro, pode ter uma carreira bem sucedida, pode ser uma pessoa legal, pode ter amigos, mas se ela não tem namorado, se ela não casou ainda, se ela está com 30 anos de idade, ela não está noiva e nem tem filho, algumas pessoas já começam já a ter uma crise. Dentro da neurose, com base na minha leitura, eu acredito que de fato o neurótico ele necessita de relações. Há uma necessidade de nos relacionarmos com o outro, por mais que isso não faça sentido, às vezes. Por mais que o outro seja alguém extremamente diferente de nós. Nós precisamos disso. Inclusive, no final do filme ele conta uma piada, né? Que um cara vai no médico e ele diz assim, olha, meu irmão é louco. Ele acha que é ele acha que é uma galinha. Aí o médico diz assim, mas por que você não interna ele? Ele não posso, eu preciso dos ovos. Isso são os relacionamentos. Improváveis, irracionais, não faz sentido nenhum, loucos,
mas nós precisamos disso. Muitas das vezes um relacionamento, por exemplo, nos assegura um lugar. Olha, eu sou amado. Olha, eu sou a rainha da vida dele. Eu sou o amor da vida de alguém. Olha, essa pessoa não vive sem mim. Eu sou importante, eu sou amado. Muitas das vezes um relacionamento te assegura de um lugar. Te assegura de um lugar e te segura nesse lugar. Porque quando você perde esse relacionamento, quando há um término, você cai e fica na merda. Muitas das vezes um relacionamento, além de assegurar um lugar e de te segurar nesse lugar, muitas das vezes o relacionamento te coloca numa certa posição de dependência. Dependência financeira. Não preciso trabalhar, meu marido é rico. A gente viu isso em Blue Jasmine, né? Não preciso trabalhar. Né? Então, assim, muitos relacionamentos abusivos, por exemplo, onde o cara é rico pra caramba, aí ele casa com a mulher e impede da mulher ter um emprego ou uma carreira, aí ela depende do dinheiro dele. Como que termina? Ela vai pra onde? Muitas vezes esse cara afastou ela da família dela, do convívio, mudou de cidade. Como que ela vai fazer? Sair de casa com a mão na frente e outra atrás, com 2, 3 filhos debaixo do braço. Muitos relacionamentos asseguram também, além de uma dependência financeira, um certo, como que eu posso dizer? Tem pessoas que tiram uma certa satisfação aqui. Não é, eu vou trocar o termo satisfação por ganho, lucro. Uma vez eu entrei no Instagram, tem um tempinho isso, e eu vi um post da mulher do Leonardo, da esposa do Leonardo. Aí ela estava mostrando uma foto do Leonardo e tal, um vídeo do Leonardo voltando da pescaria. Ficou 2 dias fora. Leonardo, todo mundo sabe, né? Porra, tem 5 filhos com mulher diferente, já teve várias notícias de trair, o caramba e tal. Tem toda essa cultura, né? De beber pra caramba, né? De casos extraconjugais, de muitas namoradas e tal. Isso todo mundo sabe. Isso não é segredo pro brasileiro. O Leonardo, inclusive, acho que é um dos poucos artistas incanceláveis, né? Aí uma pessoa postou assim: porra, com o dinheiro que o Leonardo tem, até eu aceitaria os chifres que a Poliana aceita. Já aceitei do meu marido, que é cobrador de van. Aí todo mundo curtiu e riu. Não há nada mais psicanalítico do que isso. Então, assim, tem mulheres que aceitam vários chifres do marido, relacionamentos de merda, relacionamentos horríveis, mas que têm suas vidas, mas que têm certas regalias, têm certos ganhos, há certos lucros nessas relações, por mais que essas relações sejam ruins, frias, abusivas. O Freud, ele é genial em dar um exemplo, que é o seguinte: imagine que um homem, vou dar uma atualizada desse exemplo. Imagine que um homem seja dono de uma grande empresa, de um prédio, e ele sofre um acidente e fica sem mexer os braços e as pernas. E todo dia ele fica em frente ao prédio dele pedindo esmola. E ele recebe esmola, mesmo aleijado. Aí um dia um médico indiano chega para ele e diz assim: olha, descobri a cura, posso te curar. Aí o cara diz assim: não, não quero não. O que que isso significa? Por mais que ele esteja inválido, correto? Por mais que ele esteja inválido, há um lucro aqui, correto? Então, assim, dentro das nossas relações, é muito importante pensar isso também. Que tipo de lucro, às vezes, as pessoas tiram de certas relações ruins, do ponto de vista do inconsciente, né? Então, acho legal, né, a gente pensar em torno disso também, né? Nós conversamos bastante sobre alguns conceitos dentro da psicanálise. Caso você tenha interesse em estudar sobre histeria, é a estrutura que eu mais dei aulas. Dei 16 aulas de estudo sobre histeria, falei sobre diversos assuntos, sintoma, fantasia, desejo, trauma, abuso sexual, a própria estrutura da histeria, relação com o analista, transferência. Já gravei o caso Dora também, todos os casos de histeria. Já gravei o caso do Homem dos Ratos, já gravei várias aulas de neurose obsessiva para iniciantes, né? Caso você tenha curtido essa aula, né? Comentando um pouquinho, né, das características, dos traços aqui que uma estrutura tem e que a outra tem, basta você entrar em contato comigo.